podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse é um projeto idealizado com muito carinho, com muita dedicação, para trazer assuntos relevantes para uma população que se dispõe a assinar, acompanhar. Temas que, como diz o nosso título do programa, são conversas de valor. Se tivesse que dar um título para o podcast em função do tema que nós vamos trabalhar hoje, pela importância dele, pelo significado dele enquanto sociedade, para pais, para avós, para tios, para irmãos, para primos, eu diria que o podcast hoje seria Conversas de Muitíssimo Valor. Eu quero deixar aqui toda a expectativa no ar criada, porque o assunto que nós vamos tratar é um assunto de extrema relevância, de extrema importância, e nós temos uma pessoa que se dispõe a conversar conosco ao longo de 30 minutos, 40 minutos, com as suas experiências, a sua bagagem, e ela aceitou generosamente estar aqui conosco. Eu quero agradecer muito a Sharon Mendes por aceitar esse convite. Nós não nos conhecíamos, eu assisti um corte da Sharon pelo Instagram. Você ministrou uma fala no Instituto Emília Santana, do professor Rui Santana, né? Que eu acompanho, tenho um respeito imenso por ele, né? E você fala de um tema extremamente importante e atual e necessário, né? Então eu quero primeiro apresentar a Sharon, né? A Sharon, ela é bióloga pela PUC, ela possui pós-graduação em Neurociência e Física da Consciência pela Uninter, e ela tem um mestrado também pela Uninter em Educação com ênfase em novas tecnologias de ensino. Temos uma sinergia muito interessante, porque o meu mestrado também é nessa área, né? E a Sharon, ela tem uma passagem na arte cênica. Ela fez um curso profissionalizante na Cena 1, né? De artes cênicas. Bom, eu fui lá no seu LinkedIn, Sharon, e você coloca umas frases lá muito interessantes, eu quero partilhar com o público aqui, né? A Sharon diz assim, abre aspas: acredito que o tempo seja algo valioso, por isso sempre dei o meu melhor para aproveitá-lo ao máximo, sempre pensando nos benefícios a médio e longo prazo daquilo que planto. Encontrei minha paixão pela vida unindo o conhecimento científico da biologia com a leveza das artes cênicas. A chegada da minha filha Laura me fez navegar em águas desconhecidas, período em que me dediquei à criação dela e busquei alternativas onde pudesse trabalhar por apenas meio período, longe do meu pacotinho de amor. Foi quando eu empreendi, quebrei e empreendi novamente. Essa experiência trouxe resiliência, agilidade, gestão de tempo, paciência e maturidade afetiva para o meio corporativo. Em negociações complexas e gerenciamento de projetos, me deparei com um modelo de negócios que não é nem B2B nem B2C, e sim human to human. Em um pensamento futurista, o que vai nos diferenciar das inteligências artificiais são as seguintes qualidades: empatia, autoconsciência, racionalização dos sentimentos para a tomada de decisão. E aqui ela coloca uma frase que eu achei fantástica. Afinal, se o tanque do carro estiver vazio, a sua solução é a gasolina e não o estepe. E esse combustível exclusivamente humano pode ser estimulado e treinado. Sharon, obrigado por estar aqui conosco, pela sua generosidade de partilhar esse assunto. Nós vamos falar um tema que ele é um tema importante, que tem um bocado de polêmica e um bocado, talvez, de negação, eu diria. Sim. Faz sentido? Faz todo sentido. E a negação foi bem assertiva ali, foi cirúrgico. Foi cirúrgico? Me conta, como é que foi? Você teve essa carreira profissional, enfim, você mãe da Laura, hoje está com 10 anos, isso, né? E você passou por uma situação onde virou a chave, quer dizer, esse é o ponto que eu preciso me preocupar. Fala um pouquinho disso, se você puder, por gentileza. Depois de ter empreendido, quebrado, né, tentado novamente, eu voltei para o mundo corporativo. E como mãe solo, a rotina era e ainda é, né, bem puxada. E se eu não fizer bem a gestão do meu tempo, o trabalho e as demandas acabam me engolindo, né?
E foi nesse período onde eu estava sendo engolida, né, pelo trabalho. Cheguei em casa, num dia comum, dei uma jantinha para Laura ali no final do dia e eu falei, meu amor, eu vou responder um e-mail aqui, a mamãe já te dá atenção. E ela tinha me pedido para cozinhar. Ela ama cozinhar. É um exercício, uma atividade familiar. Vocês as duas ali curtiam a cozinha. E ela faz muito isso com a minha mãe. Eu quase não faço, né? E aí ela me pediu, eu falei, só um pouquinho, vou responder esse e-mail. E liguei a TV, a Laura não tem celular, mas a TV, Netflix ali bombando, né? Aí, ali respondendo os e-mails e de repente a Leonina, né, um gênio forte, voltou aí e falou, mamãe, agora a gente pode cozinhar? Aí eu olhei no relógio. Eu tenho um filho leonino, desse tipo. Sabe o que é, Meu né? amado Felipe. Aí ela voltou e pediu novamente. Quando ela falou comigo, eu olhei no relógio e me dei conta que faziam mais de 4 horas que eu estava ali, respondendo um e-mail, 2 e-mails, e vem demanda, dá aquela rolada na timeline também, porque, né, eu preciso de um descanso, de um momento de entretenimento, mas enfim, estava ali fazendo uma hora extra e dentro da tela, né? E fiz ali uma gelatina com ela, 5 minutinhos, rapidinho, e coloquei ela para dormir. Quando eu coloquei ela para dormir, ela levantou da cama e me deu um abração e falou, mamãe, obrigada, fazia muito tempo que eu esperava por isso. Que pancada, né? Nossa, foi um soco no estômago, né? E quando ela falou que fazia muito tempo, eu parei para observar. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Eu não sabia mensurar, porque há muito tempo a minha rotina era daquele jeito, né? Acelerada, trabalhando bastante e, enfim, dando o mínimo de atenção para ela. Mas o objetivo era proporcionar tudo. Aula de canto, dança, o judozinho, enfim. E no final, o que ela queria era aquilo, os meus 5 minutos de atenção genuína, né? Então, esse foi o primeiro fator. O segundo foi uma festa do pijama, que a minha casa, eu adoro as crianças e prefiro que elas estejam lá dentro, porque eu sei o que estão fazendo e também consigo tirar... Claro, e acompanhando, né? Sim. E consigo tirar as crianças da tela, né? Então, sempre estimula a praticar outras atividades, jogos de tabuleiro, enfim. Então, a gente estava fazendo uma festinha do pijama. As meninas, amiguinhas, já têm celular, então elas chegam lá em casa e colocam na bancada, porque sabe que lá é um momento... A titia Sharon... Não deixa. Aí, na hora do jantar, a gente estava comendo uma pizza e o celular de uma delas vibrou e ela pediu para ver. Claro que eu deixei, né? A hora que ela viu aquela mensagem, ela ficou super constrangida. E ali eu vi que tinha algo de errado. Perguntei se estava tudo bem, se ela precisava acendeu de um alerta, coisa. assim. Sim, E ela ficou muito constrangida. E é uma criança super saudável, espontânea. Nunca tinha visto aquela atitude nela, né? Aquela reação. Então, eu distraí as outras crianças e chamei ela para conversar. E ali, depois que ela criou uma segurança, né, em abrir o assunto comigo, ela mostrou que faziam mais de 3 meses que ela recebia conteúdo pornográfico de uma pessoa que se passava por um amigo da escola. E a mãe dela é uma mãe muito zelosa, que olha o celular dela toda noite. Mas, por ela ter a idade que tem, ela tinha acho que 8 aninhos na época, 7, 8 anos, ela sabia que aquele conteúdo não era apropriado para ela. E ela tinha medo da mãe brigar com ela. Então, ela apagava, ela escondia. E ela se sentia culpada, que é o que acontece com as vítimas. Olha só. As vítimas se sentem culpadas, né? Que situação, hein? Horrível, que situação, né? Horrível. A pior sensação do mundo é parecia que aquele homem, que aquele pedófilo estava dentro da minha mesa de jantar. E eu, impotente perante aquilo, né? E olhando, então, a conversa dela com bastante cuidado, dava para perceber que era um personagem construído em cima da resposta que ela dava. Era muito manipulado. Mas aquela passada de olho rápida, né, que a gente costuma dar no dia a dia, porque nem do nosso WhatsApp a gente dá conta, né, não dava para perceber. Mas ali, fora esse perigo, né, iminente, outras janelas se abriram. Por quê? Porque ela falou onde ela morava, onde ela estudava, quem levava para a escola, o horário que saía, que buscava, o nome dos amigos. A informação fragilizadíssima, né? Quer dizer, total. Toda a segurança
Total. Fragilizada, né? Uhum. Bom, e aí você acabou, então, despertando no sentido de trabalhar com esses assuntos ligados à família, a pais, mães, professores, né? Exato. Olhando para essa questão da tela sobre os aspectos das influências, tanto positivas quanto negativas, ou seja, alguns alertas aí. Sim. É isso que você tem hoje se dedicado, né? Isso. E o que você percebe nesse universo, assim, olhando para esse universo de pais, né? Quais comportamentos de pais, assim, que você observa que mais chamam a atenção? É no zelo ou na ausência? É na ausência, né? Na ausência, né? É na ausência ou na tentativa do zelo. Até porque nós fomos imersos, né, na tecnologia, e ela foi nos vendida como uma forma muito benéfica, porque realmente ela tem esse potencial, né, de acelerar a aprendizagem, de comunicação, enfim, ela tem vários pontos positivos. Eu não sou contra, tá? Eu só uso Nós estamos aqui até em função dela. Se não fosse ela, não teria conhecido você, não teria convidado você para estar aqui. Exato. O nosso programa nem chegaria no nosso ouvinte, né? Ou seja, a tecnologia é algo positivo, né? Com certeza. O que precisa saber é entender o que fazer com ela, de equilibrar, né? Entre a dose do veneno e do antídoto é a quantidade, né? Então, é encontrar esse equilíbrio. O que eu vejo hoje muito com relação aos pais, que eles deixam as crianças muito tempo dentro de uma tela, assim como eu fazia também. Uhum. Porque muitas vezes não tem esse despertar de consciência do real problema que elas podem encontrar, né? Então, esse assédio, a pedofilia, é um dos pilares, uma das consequências catastróficas, né? Que a gente encontra e que, sim, aumentou, sim, os índices estão altíssimos. E isso pode estar acontecendo dentro da casa de algumas pessoas e elas nem imaginam. Nem imaginam, né? Nem imaginam, porque é difícil. Mas eu tenho um aplicativo que gerencia. Mas é muito difícil gerenciar. Você consegue zerar a sua caixa de e-mail e o seu WhatsApp todos os dias? Não, eu não consigo. Eu também não. E eu nunca encontrei alguém que conseguisse. Então, dar conta do nosso e mais dos filhos é muito difícil. Então, aqui eu já vejo uma resistência dos pais, sabe? Em conseguirem enxergar e acharem que tem esse domínio. Uma outra questão nós temos essa falsa sensação de que as crianças estão seguras porque estão em casa. Estão dentro do quarto, tá tudo certo. Só que esse meio, né, a internet, ela é um guarda-roupa de Nárnia, né? Ela abre portas para diversos lugares onde a gente não sabe aonde vai dar. É para o mundo inteiro. Sim. Então, são pessoas do mundo inteiro. Com que essa criança está falando? O que ela está assistindo? Quem são os influenciadores? Por mais que a TV fosse a babá dos anos 90, 80, era uma programação única ali. A gente sabia o que estava acontecendo. A família sabia, por mais que, né, não concordasse muitas vezes com o posicionamento, sim. Mas a gente sabia o que estava acontecendo, né? E era limitado. Essa interação não existia um a um, né? Ou seja, a gente meio que perdeu essa identidade e a gente está em contato com algo que é gigantesco, ou seja, que a gente não consegue dominar. E o desafio é conseguir entender para como extrair o melhor disso. E você entende que o fator crítico de sucesso é a educação, no sentido dos pais se preocuparem mais com isso? Quer dizer, nas suas mentorias para pais, o que você observa nesse sentido? Sim. Foi por isso que eu parei no mestrado em educação. Depois que eu aprendi através da fisiologia, da neurociência, eu caí na educação, eu caminhei até a educação porque eu descobri que todo comportamento é aprendido, né? Então, como é esse processo de aprendizagem? A neurociência explica a parte fisiológica, mas a prática a gente precisa aplicar através da educação. Certo. Então, sim. Você fez essa junção aí. Exato. Tá. E o que você observa em termos de comportamentos de pais? Quer dizer, estado A e estado B. Passa pela mentoria, o que acontece? Qual é o resultado esperado de uma mentoria? Primeiro, entender as problemáticas reais. Tá. Então, quais são os perigos? Ou seja, é tirar do subjetivo para o objetivo, é tirar debaixo do tapete e colocar para cima do tapete. Isso, é enxergar o problema. Enxergar o problema, né? Enxergar o problema e depois saber administrar a rotina familiar e conseguir aplicar as melhores estratégias diante da diferença ali de rotina e de idade das crianças também, né? Porque existem dinâmicas diferentes para cada idade. E o vínculo familiar é o que a gente vê depois como resultado. Isso não tem preço. Não tem preço. Porque a única coisa que fica depois são os nossos relacionamentos. Sim. E a qualidade de relacionamento familiar é o que
é o que eu entrego no final, né? Que bacana. Você tem um material bacana lá que é um e-book que você gentilmente disponibiliza, né, no seu site, e me chamou muito a atenção a questão do suicídio, né? Sim. Existem dados estatísticos que comprovam que a tela influencia no suicídio. Exato. Até o Ministério da Saúde, esse é um levantamento de 2022. Como eu cheguei nele, né? Então, após a pandemia, eu achava que a quantidade, né, que os índices de suicídio mundiais haviam aumentado. Mas eu descobri que não. Que esse índice diminuiu 36%. Depois da pandemia. Por quê? Porque programas de conscientização de saúde emocional, de saúde mental, começaram a ser aplicados com maior, né, frequência, ênfase. E no Brasil, aumentou mais de 42%. Então, o Brasil está caminhando com o lado oposto ao restante do mundo. E isso me chamou muito a atenção, né? E por quê? Hoje, o Brasil é o segundo país que mais usa aplicativos, que mais fica dentro de redes sociais digitais. Mais de 9 horas, adultos. Passam mais de 9 horas conectados a redes sociais. A maior parte deles é assistindo vídeos. Aí entra TikTok, Instagram, todas as famílias. YouTube. Isso. As crianças hoje, esse é um estudo da Common Sense Media, que levantou o tempo de tela das crianças. E as latinas, elas passam em média 7 horas e 36 minutos conectadas. Contando o tempo que elas estão na escola, é o resto do dia. É quase o resto do dia, sim. É praticamente o período que elas ficam brincam, não interagem, não se relacionam entre si, quer dizer, é tudo muito virtual, né? É tudo muito virtual e muito raso. Porque dentro da internet, você ser cancelado ou cancelar alguém é muito fácil. Então, não cria um relacionamento de qualidade e substrato para esses relacionamentos. É tudo muito superficial. Então, você me ofendeu, eu te bloqueio, tá tudo certo. Eu não preciso conversar com você. Eu não preciso resolver a nossa situação. Né? Então, esse é um dos pontos até que o Jonathan Haidt, né, na Geração Ansiosa, o último livro dele, que saiu esse ano, que foi super esperado, né, pelo pessoal da ciência. Geração Ansiosa, o nome. Exato. Ele fala desse tipo de comportamento, né, que são comportamentos de relacionamentos rasos. E aqui, fazendo uma outra ponte, né, uma outra conexão, o Álvaro Machado Dias, que é um dos maiores cientistas que a gente tem aqui da neurociência, ele escreve para a Folha de São Paulo e ele levantou também algumas questões. Então, hoje o brasileiro, que era conhecido, né, por caipirinha, futebol, samba, né, o povo festeiro, é o povo que mais se sente solitário, porque não cria conexão. Olha que interessante. Está tudo muito raso. Ou seja, e a gente está falando aqui de, sei lá, de 10, 15, 20 anos para cá, isso? É um efeito danoso muito recente, né? Muito recente. O Haidt traz isso até nesse livro. Ele fez um levantamento, uma meta-análise gigantesca junto com a Gentuende. Então, eles analisaram dados mundiais socioeconômicos, demográficos, para relacionar o que está acontecendo. Porque não foi algo pontual em cidades ou países específicos. Foi algo a nível mundial. E foi com essa faixa etária, né? Que são os jovens de hoje, né? A geração mais novinha. E os gráficos, o livro é muito bacana porque ele traz de uma maneira muito visual, assim. Então, os gráficos, eles são de fácil leitura, né? São de fácil leitura. E a partir de 2010, quando os smartphones se tornaram mais populares, começou a catástrofe. Então, foi de 2010 para cá. Quando era teclado, ou seja, a tecnologia mudou drasticamente, né? Ou seja, o smartphone realmente foi Sim, porque, vou falar da minha juventude, né? Então, eu ganhei o meu primeiro computador, ou melhor, a família ganhou o primeiro computador, eu tinha 13 anos. E era da família. E ficava na sala, onde todo mundo compartilhava, via o que cada um estava fazendo e tinha os horários específicos para usar. E era uma disputa, né? Era uma disputa, E a internet só podia usar quando era barata à noite. Mas à noite a criança está dormindo, então quase não usava, né? Aqui é um ponto.
hoje, esse mundo que se abre está com a gente no nosso bolso. Tá no quarto, no banheiro, porque hoje tem até capinha para você tomar banho com um celular dentro do chuveiro. Então tá dentro do quarto, do banheiro, na sala de estar, no cinema, nos restaurantes. Ele tá em todos os lugares, né? A minha filha fez uma apresentação agora, domingo passado, né? Da escola de música. Foi uma apresentação linda. E eu achei curioso que eu comecei a observar o comportamento da plateia. Grande parte da plateia pequenininha, das crianças, não saíram dos jogos. Enquanto o espetáculo estava acontecendo, as crianças estavam jogando no celular com os seus fones. Imersas num mundo à parte. Paralelo, completamente. E isso a gente vê em várias situações, né? Nos parques, nos restaurantes. Se a gente pudesse fazer uma projeção, né? Essas crianças que são crianças hoje, daqui a 20, 25 anos, que serão adultos, serão empresários, serão gestores, líderes das suas áreas, serão recepcionistas, gerentes, empresários. Qual será o impacto que nos espera aí, né? E eu tenho agora uma neta chegando agora em outubro, né? Fico pensando, que mundo a minha netinha amada encontrará, né? Sim. É uma grande incógnita, né? E é um pouco desesperador se a gente não parar para analisar esse cenário a longo prazo e também tomar uma atitude agora. Né? Agora, quando eu trato dentro das minhas redes sociais, que eu trago esses assuntos, né? Ou palestra, mentoria, enfim, falar de suicídio, depressão, pedofilia, são assuntos difíceis de serem aceitos. É difícil de mensurar. Então, há uma resistência, como você bem colocou no começo aqui do nosso bate-papo. Parece que não é comigo, né? Não Exato, é comigo, é o meu grande. Vizinho, mas não é comigo. Isso. E está muito próximo da gente, né? Está muito próximo. Só que mesmo assim há uma resistência, então acaba ficando num campo abstrato. Então a minha estratégia foi, já que eu já era, né, da neuro, estudar os impactos fisiológicos e mensurar qual área cerebral está sendo afetada. Aqui eu me deparei com estudos da Shimi Kang, que é de Harvard, onde ela aponta, e diversos outros também autores falam sobre isso, sobre a produção da bainha de mielina que reveste o neurônio. O que é isso? É a célula que dá suporte para esses neurônios, que ajuda na transmissão sináptica, que faz com que essa transmissão seja mais rápida, que dá alimentação para os neurônios, que, enfim, que cuida deles, que dá suporte, ela está sendo afetada. A gente não sabe ainda o porquê, mas nós já temos essa questão. Tem evidências Exato. Que o excesso de estímulos vindo de plataformas digitais, né, o uso excessivo. Quero deixar bem claro que educação é uma coisa. Entretenimento, que é o que a gente está tratando hoje de mais de 7 horas por dia, é entretenimento, não é educação. Então, são coisas diferentes. Sem dúvida, né? Sim. Então, esse excesso de estímulo está matando essa bainha de mielina, né? Essas células da glia que dão suporte aos neurônios. Então, os neurônios podem estar morrendo de fome. Mais especificamente, os neurônios localizados nessa parte frontal aqui, onde existe uma gama de funções que a gente chama de funções executivas ou função executiva, depende do autor. Para que ele serve? Planejamento. Então, eu vou estudar aqui, vou estruturar a minha ação, vou pensar nas consequências, vou seguir este plano até conseguir concluir. Então, é planejamento, tomada de decisão e também sistema inibitório. Até onde eu posso ir ou não? Em que momento eu tenho que me regular e parar, sabe? Então, Olha só. Tudo isso está sendo afetado por conta do uso excessivo. Então, se a gente... E assim, um detalhe bem importante. Neurogênese é muito difícil acontecer. O nascimento de novos neurônios, ele acontece em áreas específicas do cérebro. Né? E mais especificamente ali onde fica localizada a memória declarativa. A gente não sabe se esses neurônios aqui do córtex pré-frontal, que estão tendo essa redução por conta, né, desse excesso de estímulo, por conta da morte, né, dessa bainha de mielina ou a não produção dela, que dá na mesma, se esse cérebro lá na frente vai conseguir sobreviver ou vai conseguir substituir. A gente não sabe disso. E é comprovado que o efeito danoso é em função
Há uma estímulo. relação. Há uma relação. Há uma relação. Aqui pode entrar Olha que também... interessante isso, hein? Localização geográfica, estilo de vida, alimentação, sono. Sono é muito importante. Mas a própria Chimiquinga, ela tem um livro que trata disso. Eu esqueci o nome do livro agora, mas é uma capinha branca e tem um cérebro desenhado. Ela aponta, né, esse estudo. O estudo que ela aponta é da JAMA, que é um estudo da pediatria americana, né? Mas outros autores, outros especialistas já estão comprovando isso também. Então, não é um estudo só que nós temos, né? São alguns. Mas olha, então assim, ó, se eu tivesse que achar uma palavra para dizer o que você nos falou agora, é assustador, então. Sim, sim. O que nos... Ou seja, a hora é agora. Exato. A hora é agora. E é através da educação. Da educação dos pais, da educação dos professores, para que nós, adultos, né, tenhamos as ferramentas para gerenciar e orientar essas crianças. E tomar pulso enquanto dá. Exato, exato. Quando você fala na questão ali da área afetada, que é a questão da tomada de decisão, do processo inibitório, do que posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Se a gente fizer um paralelo com o que a gente está vivenciando hoje em termos de extremismo, né? E os modelos estão aí, e, poxa vida, não é mérito se está certo ou está errado, A ou B, a posição A ou B, né? Mas as posições que a gente está vendo, e quando eu falo, alguns alunos que acompanham esse canal aqui podem comprovar, porque eu falo isso em sala de aula. E eu falo isso na primeira aula, na primeira meia hora de aula, nas minhas aulas, eu falo que em algumas situações eu me sinto um estagiário. E nesses comportamentos é uma dessas áreas, porque eu nunca vi tanto neto bater em avô, eu nunca vi tanto feminicídio como a gente está vendo agora. E aí vem uma resposta, mas é que não era divulgado. Sim, mas quanto que não era divulgado, né? Quer dizer, realmente nós estamos, pelo que você, à luz da ciência, nós estamos evoluindo. Exato. Não é? Exato. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Inclusive, o professor Rodrigo Otávio dos Santos, que é daqui de Curitiba, ele estuda uma das linhas de estudo dele é com relação aos algoritmos. Então, isso que você acabou de trazer, da sociedade mais polarizada, pode estar relacionado aos algoritmos. Por quê? Porque o algoritmo ele tem um papel de entregar e fazer com que o usuário fique mais tempo dentro da plataforma. Entre aspas, vicia, né? Exato. Vicia mesmo. Aqui a gente tem dois dados que são muito próximos. Então, o Brasil é o segundo país a permanecer mais tempo dentro de rede social, mais de 9 horas. O algoritmo, o papel dele é fazer com que essa pessoa permaneça lá dentro, certo? O algoritmo, ele trabalha com extremismos. Então, quanto mais o assunto for extremo, mais sensacionalista, mais polarizado, mais vai chamar a atenção, mais a pessoa vai ver, mais ela vai clicar, por mais que seja para criticar. Isso vai acontecer. Então, é uma roda que se alimenta... Se retroalimenta. Exatamente. Quem fala muito disso também, um outro autor, é o Fischer, no livro A Máquina do Caos. Ele explica como funciona esses algoritmos, né? Então, a gente vê claramente isso na sociedade hoje. Claramente. A última eleição aqui para presidente, meu Deus, não é exatamente como você trouxe, não é uma questão de falar quem está certo e quem está errado, mas se você não concorda comigo, você está contra a minha pessoa. Isso, se não é meu amigo, é meu inimigo. Exato. É simples assim, né? E entre 8 e 80 tem muito número, né? Não precisa. Você comentou, fazendo um parênteses no que você comentou lá atrás, né? Que é muito fácil cancelar alguém hoje, né? Sim. Ou seja, mas o cancelamento, quando acontece numa boa, mas às vezes acontece um processo de... Nossa, é terrível ser de autoestima. É terrível ser cancelado. É terrível não fazer parte da tribo. Legal, é terrível não ter aquele jeitão, aquele adereço, né, da tribo, né? As pessoas precisam se sentir inclusas em alguma tribo, né? Então, o malefício de um cancelamento é terrível. É terrível. Né? Primeiro que esse senso de pertencimento, ele é inato do ser humano, né? Nós precisamos nos sentir pertencentes. Quando a gente fala de criança e adolescente, primeiro, criança não tem que estar dentro de rede social nenhuma. Nós temos uma lei hoje, por enquanto, que se chama COPPA, com 2 P's. COPPA? Que ela foi emprestada ali dos americanos, onde crianças menores de 13 anos não poderiam estar dentro de rede social nenhuma.
Isso inclui YouTube Kids, que não foi projetado para criança. Mas aqui dá um assunto só dele, tá? E junto com os algoritmos. Abre parênteses, fecha parênteses. Fecha parênteses, sim. O próprio Jonathan Haidt coloca, né, que as crianças e os próprios adolescentes, eles não têm maturidade para estar dentro de redes sociais. Essa área que eu comentei do córtex pré-frontal é a última a se maturar. Por volta dos 24 anos. Nossa! Alguns autores defendem 30 ou mais. Então, à luz da ciência, adolescente é até os 24. E quando você vê uma criança de 12, 13, 15 dentro de uma rede social levando uma negativa, ela não tem maturidade para lidar com isso. Nós não temos. E é um instinto natural também. Pode acontecer 10 coisas boas no seu dia. Mas leva uma fechada no trânsito e alguém te xinga. Você vai prestar atenção naquilo. Isso, e aquele que vai ficar durante o dia... Vai te assombrar, né? Porque nós temos esse viés de prestar atenção naquilo que nos ameaça. Aqui é um viés evolutivo, né? Então, de prestar atenção naquilo que nos ameaça, por quê? Porque aquilo está... É uma defesa. Exatamente, está ameaçando a nossa segurança. Então, você pega uma criança que já não poderia estar dentro de uma rede social, ou um adolescente, leva uma negativa... Junta a informação de que ele não tem esse cérebro maturado para trabalhar com isso, para saber lidar com isso, quais são as consequências? Eu já peguei crianças que pararam de falar, porque dentro do TikTok, ali ele recebeu um comentário de que ele era feio e que ele não falava direito. Pronto. A criança parou de falar. Bloqueia. E até descobrir que foi isso, não foi fácil. E até reverter isso. Sem dúvida. O Brasil é o segundo país que mais passa conectado, né? Qual é o primeiro? África. África? Mas são minutos de diferença ali. Os Estados Unidos está em que ranking, mais ou menos? Não vou saber dizer. Não lembro agora. Para ter uma ideia de... país desenvolvido, né? Bom, duas perguntas assim que é a mesma, né? Para a gente encaminhar para esse encerramento, Sharon. Como é que você vê a academia nesse processo, no sentido da educação, a escola tratando isso de frente, no nível fundamental, médio, superior? Como é que você vê? Agora está começando uma movimentação, né? Agora, tanto que o governo federal vai entregar no mês de outubro ou novembro, agora não me recordo exatamente a data, uma cartilha de bom uso, né, orientando ali sobre o uso de dispositivos digitais. Isso ainda não foi entregue. Agora, dentro das escolas, eu tenho um trabalho e tenho uma resistência muito grande de entrar nas escolas para falar sobre isso. Resistência por professores, por pais, por alunos? Diretoria, tudo. Diretoria? Primeiro, misturam os assuntos. Mas eu comprei não sei quantas plataformas, eu uso tal programa aqui de educação. Calma, isso é uma coisa. A gente está falando de orientação sobre o uso de internet, orientação sobre o uso de jogos. É outra coisa. Então, eu tenho uma formação de professores que trata, através da neurociência, explica ali quais são as áreas do cérebro afetado e estratégias para lidar com isso. Também faço... Né? Você, desculpe interromper e cortar, né? Mas é nessa linha. Você imagina que o professor, o diretor da escola, precisa também ser aculturado em relação a isso? Sim. Sim. Ou seja, então essa resistência é por uma resistência, talvez não é porque não quer, é porque não sabe o que... Não sabe que precisa. Exato. É isso, não né? sabe que existe uma montanha de problemas. Não é um problema pontuado. Não é só a ansiedade, não é só a depressão. Né? Aqui a gente vê uma montanha de problemas que a consequência... E não adianta a escola proibir por proibir a entrada do gadget na sala de aula. Não é só isso, porque é um cidadão que está ali, um indivíduo que está ali, que está exposto ao longo do tempo na sua casa. Né? Exato. É educação dos professores, dos pais também, porque nós não tivemos essa educação. Né? Sim. E a gente foi atropelado por esse fenômeno, Sim. né? Atropeladíssimo, né? Bom, e uma outra pergunta. Você, como sendo área de comunicação, enfim, como é que você vê a imprensa? Por exemplo, a imprensa que também se alimenta dessa questão, desse caos que a gente vive no sentido da polarização, né? E aí não há nenhuma crítica, é análise do fenômeno, né? Sim. Como é que você vê a imprensa? Ela precisa se posicionar mais? Precisa ter mais pautas em relação a isso? Precisa. Precisa? Precisa. Agora eu estou vendo um movimento um pouco maior, né? De algumas matérias falando sobre isso.
Mas o posicionamento ainda da imprensa dentro das redes sociais continua favorecendo essa polarização, né? Mas eles estão fazendo o trabalho deles. Eles precisam vender aqui, né? Fazer com que aquela notícia chegue em algum lugar. Sim. Então... Ou seja, você imagina que esse assunto que você trate, ele possa eventualmente se tornar uma coluna, por exemplo, num grande veículo? Deveria ter. Seria já um assunto de pauta? Sim, isso? Sim, já deveria ter. A gente precisa fazer com que essas informações, que são pesadas, cheguem na população. Até foi interessante, porque eu esperava muito do legislativo, né? Não, precisamos de leis, precisamos, né, disso, daquilo. E eu assisti uma palestra de um juiz, o Fernando, eu esqueci o sobrenome dele. Se eu não me engano, ele é juiz agora, não sei se estou falando besteira, mas enfim, dentro da Assembleia Legislativa, e ali ele colocou como é complicado e como é trabalhoso fazer leis, ainda mais aquelas que usam do algoritmo, porque você entra demais na privacidade da pessoa. Então, até que ponto eles podem interferir ou não? E ali ele colocou uma solução que é a que eu busco também, né? Que é a educação. Então, trabalhar a educação dos pais, trabalhar a educação dos professores para que eles orientem essas crianças. Então, estamos no caminho certo aqui, que bacana, né? Que bacana. Sharon, olha, nós vamos publicar esse material no Spotify, em todos os canais aí, né? Também no YouTube. No YouTube e no Spotify a gente tem um comentário onde tem as suas redes lá, né? Se você permitir me passar, eu vou colocar as referências que você usou aqui, com livros, enfim, né? Para que as pessoas possam ter acesso a isso, né? E eu queria muito te agradecer pela gentileza de estar aqui conosco, de partilhar. Foi uma meia hora riquíssima. Conversa de valor tem esse propósito, no sentido de alertar, de trazer. Nós não estamos buscando likes aqui, nós não estamos buscando seguidores, mas sim trazendo temas relevantes, né? Nós não nos conhecíamos, foi uma satisfação conhecê-la, recebê-la aqui, né? Desejo assim muito sucesso nessa caminhada que você decidiu empreender, que está começando, né? E que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Eu quero agradecer, quero torcer por você, quero me associar nesse seu projeto de alguma forma, para que chegue a mais pessoas, que chegue a escolas, em algumas que eu conheço. Vou fazer pontes para que você converse com as pessoas, né? Vou me colocar a essa disposição. Espero que você aceite essas pontes, porque se eu tivesse um propósito na vida, bem claro, o meu seria construir pontes. Eu adoro construir pontes. Se eu tivesse que ter um sobrenome, seria Network, meu sobrenome, né? Quem me conhece sabe, né? Então eu quero agradecer a você pela gentileza, viu, de estar aqui e desejar sucesso a você nesse projeto. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui. Como eu disse há pouco para você, esse é o meu objetivo de vida. Essa é a minha missão de vida mesmo. E, inclusive, quando eu comecei todos esses estudos, né, eu tinha escutado uma palestra da filósofa, da Lúcia Helena Galvão, e ela perguntava, por que você levanta da cama todos os dias? E a minha família, a minha vida, né, a minha filhinha, claro, é o amor da minha vida, mas porque eu levanto da cama todos os dias é para construir um legado, é para deixar a sementinha ali por onde eu passo, né? Então, que seja essa. E é interessante porque a gente fala, há um bom tempo, assim, eu falava que o meu legado era deixar um mundo melhor para os meus netos, né? E a minha neta está chegando agora, e já chegou. Quer dizer, então o mundo passa muito rápido, a vida passa muito rápido, né? E a gente precisa olhar isso tudo com carinho, né? E essa questão que você coloca, e eu sou super usuário, adepto, entusiasmado por tecnologia, né? Ela também tem os seus perigos, os seus riscos, né? Então, obrigado, viu, pela partilha. Nada. Sucesso para você, obrigada. Viu? Sucesso, viu? Muito obrigada. Tudo de bom, viu? Obrigado. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.